João capítulo 11, a partir do versículo 1. Vamos ler todo, é um texto um pouco longo, vamos até o verso 46, então eu peço que você acompanhe comigo. Evite desviar a sua atenção, tá certo? E acompanhe comigo. João capítulo 11, versículos de 1 a 46, diz assim a palavra do nosso Deus. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedides a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão ainda há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam. Vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia até o túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra, remova a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. E então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara.
Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Pai de eterna bondade, nós nos colocamos mais uma vez nas Tuas mãos, clamando, ó Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações de maneira poderosa. Usa-me, Deus, segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça. O Senhor sabe, conhece as minhas debilidades, sabe o quão indigno eu sou de estar aqui, mas que apesar de mim, apesar dos meus erros, das minhas falhas, o Senhor me use como instrumento para a Tua igreja nessa hora. Que a Tua palavra venha tocar e transformar corações em nome de Jesus. Amém. Amém. A história de Lázaro é conhecida na Escritura como o maior milagre de Jesus. E lendo e estudando esse texto ao longo dessa semana, eu me deparei com a pergunta tanto de Marta quanto de Maria. Jesus, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E me questionei quantas vezes eu já não me perguntei se na minha vida. Quantas vezes na vida eu e você somos assombrados pelo e se? E se eu tivesse estudado mais? Eu acho que eu teria passado. Se eu tivesse feito outra escolha, talvez eu não estaria com a minha vida do jeito que está. Se eu não tivesse falado aquilo, eu não teria feito acontecer tal e tal coisa. Se eu tivesse chegado a tempo, talvez tal coisa não teria acontecido. O se é o peso de oportunidades que nós julgamos perdidas e de decisões que não podem ser desfeitas. Ele se transforma em um fantasma que muitas vezes nos prende, nos assombra e nos atemoriza. E se? E se? E se tivéssemos feito diferente? E se tivéssemos ido por aqui? Se tivéssemos ido por ali? E foi exatamente o se que Marta e Maria expressaram lá em Betânia. Esse mesmo se. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas para Deus não existe sis. Deus sabe exatamente como conduzir a história. Ele não é um Deus de sis. Ele é um Deus de pontos finais, de conclusões. Não há dúvida para Deus. Não há sis para Deus. E pensando nisso, eu quero meditar com você nessa noite no tema o Deus de milagres, o encontro de Jesus com Lázaro e sua família. Para a gente entender um pouquinho onde nós estamos aqui, após a cura do cego de nascença lá em Jerusalém, capítulo 9, que nós lemos no último estudo, no último domingo, a oposição contra Jesus se intensifica ainda mais, e o capítulo 10 mostra que os líderes judeus procuraram Jesus para apedrejá-lo. Se você observou o texto que lemos, os discípulos até questionam Jesus: Jesus, o senhor está doido? Voltar para aquele lugar era um caminho de volta para a possível morte. A morte era iminente naquele lugar. Os fariseus procuraram o Senhor para apedrejá-lo. O Senhor quer voltar para aquele lugar? O Senhor está louco da cabeça? Então Jesus, por se declarar filho de Deus, começa então a sofrer uma perseguição ainda mais intensa. E diante dessa hostilidade, ele se retira com seus discípulos para a região do Jordão, onde eles estavam no começo desse texto que lemos, mesmo lugar onde João batizava, lá no Rio Jordão. Ali, ele continuava a ensinar, a pregar, a realizar sinais, longe daquela pressão e daquela perseguição trazida pelos fariseus. E é nesse cenário que ele recebe a notícia de Lázaro, da doença de Lázaro. A princípio, Lázaro estava doente. Se você observar o versículo 1, diz que Lázaro ainda estava apenas enfermo, ainda não tinha morrido. Então Jesus recebe por um mensageiro ali que Lázaro estava doente. Betânia ficava aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, ou seja, muito perto do epicentro da oposição que Jesus estava sofrendo. A família de Marta, Maria e Lázaro era uma família próxima de Jesus. O texto também vai nos lembrar que Jesus os amava muito. Jesus tinha um carinho muito grande por aquela família. Era uma família possivelmente com quem Jesus tinha mais afinidade. Por isso, eu abro um parênteses aqui bem rápido para dizer para você que nós, como eu sempre digo, na igreja nós temos afinidades com pessoas e pessoas. Até o próprio Jesus tinha afinidades com uma família, mas ele não rejeitava as outras. Como eu sempre digo, nós podemos ter panelas, mas as panelas não podem ter tampas. Jesus tinha afinidade com a família de Marta, Maria e de Lázaro, eram seus amigos mais chegados que irmãos, mas ele pastoreava todo o rebanho, tá certo? Fecho parênteses aqui. Então, o mensageiro que saiu de Betânia até Jesus provavelmente gastou um dia de viagem. O meio de locomoção daquela época era um meio mais lento, ou era camelo, ou era a pé mesmo. Então ele chegou com um dia de viagem, e quando chegou, Lázaro já havia morrido. Jesus decide então permanecer 2 dias ali.
Ele chegou e falou, não, vamos ficar mais 2 dias aqui, depois a gente vai. Quando Jesus chegou, mais 1 dia de viagem, por isso 4 dias de morte para Lázaro, já estava sepultado há 4 dias. E essa cronologia é fundamental para a gente entender a grandeza do milagre de Jesus aqui. Nós vamos entender o porquê de muitas questões nesse texto, por isso eu quero que a gente entenda aí alguns pontos que precisam ser destacados nesse texto. O primeiro deles, a cultura dos judeus quanto à morte. Como que os judeus lidavam com o processo de morte, o tempo. Na tradição judaica, acreditava-se que o espírito do morto vagava e rondava o corpo por 3 dias. Isso era uma crença popular. Após esse período, no 4º dia, entendia-se que não havia mais qualquer possibilidade de retorno à vida, porque o espírito daquele morto já tinha ido embora. Isso era uma crença pagã, não era uma crença cristã. Mas Jesus estava ali, operando um milagre no meio de várias pessoas que eram pagãs. Então ele tinha uma intenção clara de curar Lázaro exatamente a partir do 4º dia. Exatamente para desmistificar a crença pagã que havia naquela época. Além disso, os costumes fúnebres envolviam prantos públicos e muitas vezes com amigos e até carpideiras, aquelas mulheres que eram pagas para chorar nos velórios, de modo que a morte era vivida em comunidade durante todo esse processo. Isso também explica porque Jesus esperou mais 2 dias até ir ao túmulo de Lázaro. Outra coisa, o uso do termo noite no verso 10. Em João 11, de 9 a 10, Jesus fala das 12 horas do dia e da noite também. Ele fala, olha, nós precisamos ir enquanto é dia, porque à noite não dá. E essa metáfora é semelhante à metáfora usada em João 9, versículo 4, quando ele cura o cego de nascença. E a metáfora do dia representa o tempo em que Jesus cumpre a obra do Pai. O que ele está querendo dizer é, a obra precisa ser feita enquanto eu estou aqui, enquanto é dia. Quando for noite, quando eu me for, não adianta mais. E essa noite é exatamente isso, o tempo em que essa obra será encerrada. Enquanto a sua hora, a cruz, não chegasse, ninguém poderia deter a Jesus. Os discípulos questionam Jesus para voltar, sobre o voltar para aquele lugar, porque eles corriam o risco de ser apedrejados. Ele fala, ei, psiu, enquanto é dia, nada vai me acontecer. Enquanto for o meu tempo de pregar o evangelho, ninguém vai me matar. Quando for a noite, quando chegar a minha hora da cruz, aí sim, o plano de Deus irá se cumprir por meio da minha vida. Outra questão que a gente precisa destacar aqui, o uso do termo adormeceu, usado no texto aqui, em outras partes da Escritura também. Jesus usa o termo Lázaro adormeceu, e o Novo Testamento traz essa ideia de que dormir frequentemente é usado como metáfora para a morte dos crentes. Paulo vai usar isso em 1 Coríntios, Lucas usa isso em Atos, 1 Tessalonicenses também Paulo usa de novo. Várias passagens da Escritura usam a expressão dormir. Isso não significa o descanso da alma, inconsciência da alma ou sono da alma, como muitas doutrinas e outras religiões pregam muitas vezes. Que a gente morre, fica lá dormindo, esperando Jesus voltar, para ir então subir aos céus. A teologia reformada, ela explica que a alma vai imediatamente para a presença de Deus, no caso dos salvos, e para o inferno, no caso daqueles que estão perdidos, enquanto o corpo fica aqui, aguardando a ressurreição final. Então, o sono é a imagem de um descanso e esperança, e não de uma aniquilação da nossa alma. Então, aqui Jesus, mais uma vez, contradiz e deixa muito claro, Lázaro não está dormindo, Lázaro morreu. É diferente, ele usa uma expressão que explica as outras passagens, quando nós vemos Paulo, ou até mesmo o evangelista Lucas, usando o termo adormecer para se referir à morte, ok? Outra coisa que merecemos destacar aqui, a oposição dos discípulos quanto à volta da Judeia. Exatamente como eu já expliquei, eles temiam a volta de Jesus, porque Jesus já tinha sido ameaçado de morte por apedrejamento. Aqueles discípulos ainda não haviam entendido a missão do Mestre. E aí quando Jesus questiona aquela questão do dia e da noite, ele está exatamente explicando para aqueles discípulos, olha, enquanto não chegar a minha hora, meu amigo, nada vai me acontecer. Fica tranquilo, não chegou o meu tempo, não chegou o meu momento ainda. Na hora certa, eles vão pensar que me destruíram, mas ainda não é a hora. Outra coisa que a gente precisa destacar, a resposta de Maria no verso 24. Quando Jesus fala da ressurreição, Maria responde, eu sei, Senhor, que ele ressurgirá na ressurreição do último dia. Aqui Maria demonstra uma compreensão teologicamente correta. Ela tem um conceito escatológico correto. Eu sei que o meu irmão vai ressuscitar no último dia, quando o Senhor voltar e tudo mais. Ela tinha compreensão escatológica correta, mas não estava entendendo o que Jesus estava falando naquele momento. A fé daquela mulher era real, mas muito limitada com relação ao próprio Cristo que estava ali. E muitas vezes a gente se comporta como Maria. A gente tem uma fé teologicamente correta, conhece a Escritura, mas a gente limita o poder de Deus.
A gente coloca Deus dentro de uma caixinha e fala assim, não, Senhor, eu sei que vai ressuscitar no último dia. Como quem dissesse, o Senhor não tem capacidade para ressuscitar meu irmão agora. E às vezes a gente tem a consciência teológica, tem o conhecimento doutrinário, mas não tem a fé de que Deus pode fazer as coisas acontecerem muito além do que pedimos ou pensamos. E por fim, e não menos importante, ponto que nós precisamos destacar, o choro de Jesus. Esse é o menor versículo da Bíblia, sabia? Jesus chorou. É o menor verso da Bíblia. Pronto, já aprendeu alguma coisa para a gincana bíblica agora. Se um dia perguntarem qual é o menor versículo da Bíblia, você vai saber que está em João 11. Agora o versículo aí você tem que olhar, eu não lembro qual que é de cabeça aqui não. Tem que olhar aí, João 11, 40 e alguma coisa. 35, João 11, 35. Já sabe aí uma resposta para a gincana bíblica quando a gente for fazer a próxima gincana. Tá certo? As lágrimas de Jesus não foram de desespero, até porque ele era Deus e ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele já tinha falado isso para os discípulos lá atrás. A lágrima de Jesus foi de compaixão pelas almas que estavam sofrendo. Jesus se compadece ali naquele momento daquela família. Jesus chora junto com Marta e Maria e as pessoas que estavam ali em volta pela dor que eles estavam sentindo por perderem o seu irmão. Jesus chora por ver o tamanho da dor que o pecado causa no ser humano ao perder alguém. Jesus chora por saber que muito em breve todos aqueles que estavam ali seguindo-o também chorariam por vê-lo morrer na cruz. Jesus chora porque sente a dor que aquelas pessoas sentem, porque ele também é ser humano, ele também é homem, totalmente Deus, e sente a dor que um ser humano também sente, e sabe e se compadece da dor daquelas pessoas. E aqui eu abro mais um parênteses rapidinho. Deus se compadece da sua dor, meu irmão. Não interessa o que você esteja passando, Deus também chora com você. Deus também se compadece da sua dor. Ele sabe o que você está sentindo, Ele sabe o que você está enfrentando. E ele, por mais que Ele saiba que lá no final as coisas vão se resolver, que no final Lázaro vai ressuscitar, Ele se compadece e sente a sua dor. Ele não precisava chorar. Se Ele fosse alguém extremamente racional e pensasse só nos resultados, Jesus não choraria, mas Ele é alguém que se compadece de nós, conhece as nossas dores e sofre com a gente. E por isso, Ele chorou. Mas agora sim, vamos então, tendo entendido tudo isso, é muita coisa para um texto só, né? Nós lemos 46 versículos, então tinha muita coisa para a gente ir detalhando aqui. Vamos tentar tirar aí 3 características desse milagre, desse Deus de milagre que a gente pode aprender aqui. Primeira coisa que Jesus nos orienta aqui é a respeito do tempo do milagre. O milagre da ressurreição de Lázaro não aconteceu nem antes e nem depois, mas no tempo exato e determinado por Deus. Quando nós lemos o texto, nós vemos que Jesus permaneceu ainda 2 dias no lugar em que ele estava. E a gente olha e fala assim, parece que Jesus foi meio insensível, né? Parece que Jesus meio que priorizou as outras pessoas que estavam ali em detrimento de Lázaro. Por que que Jesus esperou 2 dias para ir para lá? Já havia demorado 1 dia para o mensageiro chegar, mais 2 dias que Jesus espera, mais 1 dia para Jesus voltar para o lugar até onde Lázaro estava, um total de 4 dias. O que Jesus estava querendo com isso? João deixa claro que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. O versículo 5 diz isso para nós. E foi justamente por conta desse amor que ele esperou. E a gente vai entender isso mais para frente, fica tranquilo. O atraso de Cristo não foi falha. Não foi falha na missão e nem muito menos indiferença, nem parte, mas sim parte de um plano muito maior que ele estava arquitetando junto com o Pai. Como explica Carson, um comentarista do texto, o quando de Jesus é sempre controlado pelo Pai e não pelos apelos humanos. Por isso, ainda que para Marta e Maria a demora fosse incompreensível, no cronograma de Deus era o tempo perfeito. Marta e Maria lamentaram pensando que Jesus havia chegado tarde demais. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria acontecido, meu irmão não teria morrido, isso não teria acontecido. E quantas vezes eu e você dizemos palavras parecidas para Deus. Ô Senhor, se o Senhor não tivesse deixado eu estar naquele lugar, se eu não tivesse feito assim, se aquilo não tivesse acontecido, se eu tivesse estudado mais, se eu tivesse me dedicado mais, ô Senhor, por que o Senhor deixou isso acontecer? A gente se esquece que Deus não age no engano, Deus não erra. O tempo do milagre de Deus é sempre perfeito. E o lamento delas é sincero, mas limitado pela lógica humana. E elas não perceberam que Jesus não apenas controla o tempo, mas é o próprio Senhor do tempo. E Hernandes Dias comentando esse texto, ele diz que o contraste aqui é entre o cronos humano
e o Kairos de Deus. O nosso Cronos é diferente do Kairos de Deus. Cronos é a palavra grega para tempo. E Kairos é uma palavra grega para tempo também, mas o tempo de Deus. O nosso relógio gira diferente do de Deus. A gente quer as coisas para ontem, para agora, para o momento. Nós vivemos uma geração extremamente imediatista. Nós vivemos uma geração que quer tudo a tempo e a hora. A geração fast food, tudo rápido. Quanto tempo José esperou para ser governador do Egito? Para ver os seus irmãos se curvando diante dele como cumprimento da promessa que ele recebeu em sonho. Quanto tempo o povo de Israel demorou para entrar na terra prometida? Quanto tempo Abraão esperou para que Isaac nascesse e a promessa de Deus na vida dele se cumprisse? E no meio do caminho ainda tentou dar um jeitinho no que Deus estava fazendo. E não ficou bom para o lado dele. Quanto tempo as promessas demoram para se cumprir? Para nós pode parecer demais, 40 anos, 100 anos, 37 anos, 7 anos e tantos outros tempos que Deus demora talvez no seu milagre, naquilo que você tem clamado. Mas o tempo de Deus para operar milagre não é como o nosso. Deus anda no Kairos e nós andamos no Cronos. E aí nem sempre as coisas batem. Às vezes Deus vai operar milagres antes do que a gente imagina. Às vezes o milagre vai demorar mais do que a gente imagina. E esse é um dos grandes dilemas da fé. Aprender a confiar quando a resposta não vem na hora que a gente quer. Quantas vezes nós oramos e a impressão que a gente tem é que Deus está de costas para nós, né? A sensação que a gente tem é que Deus virou as costas mesmo, que Ele não está dando a menor atenção para a gente. Mas saiba que Deus age segundo o cronograma do céu e não segundo a nossa pressa. E outra coisa, um parênteses que eu preciso abrir aqui para esse termo, para esse ponto. O tempo de espera é didático, viu? O tempo de espera faz parte do que Deus quer ensinar para você. Esperar em Deus faz parte da obra que Ele está cumprindo na sua vida. Não pense você que Deus te esqueceu, que Deus te deixou de lado, porque Ele simplesmente não quis responder você. Como diz o ditado popular, Deus não dá ponto sem nó. Deus não faz nada por acaso. Até o tempo de espera que você está esperando aí, chorando, derramando lágrimas na presença dEle, faz parte do processo de crescimento, de aprendizagem e de maturidade na sua vida cristã. Então descansa o coração. Descansa o coração. Aprenda a esperar em Deus. Por isso, o atraso de Jesus diante da doença de Lázaro não foi uma indiferença, mas uma estratégia divina, para que não houvesse a menor dúvida da autenticidade do milagre. Na tradição judaica, como eu disse no começo, acreditava-se que por 3 dias ainda haveria chance de recuperar a vida de alguém. No 4º dia, e aqui Jesus deixa muito claro por que ele estava demorando. Ali haviam muitas pessoas que criam nessas mitologias, criam nessas crenças pagãs. E para eles verem Jesus ressuscitando um homem depois de 4 dias morto, já em fase de putrefação, cheirando mal, era algo ainda mais sobrenatural do que todas as coisas que Jesus havia feito lá atrás. Fé não é um salto no escuro, meus irmãos. Quando a gente fala e prega aqui em cima, tenha mais fé, exercite sua fé, coloque sua fé em prática. Nós não estamos falando para você dar um salto no escuro como quem não enxerga e eu vou pular, Deus, o Senhor me segura. Não. Fé é um salto muito bem direcionado, um salto ciente de onde nós estamos saltando. Nós estamos saltando no colo e nos braços do nosso Pai, que cuida de todas as coisas e que sabe o tempo certo para operar milagres e que age no tempo certo, na hora certa, do jeito certo. Fé não é salto no escuro, fé é um salto nos braços do Pai, no colo de Deus, que nos ampara e cuida de nós para que as coisas aconteçam no tempo que tem que acontecer. Se não aconteceu na hora que você quer, porque talvez você não esteja pronto para aquilo ainda. Talvez não seja o momento daquilo ainda. Talvez a glória de Deus não será manifesta na sua vida se você receber aquilo agora. Então calma, espera, Deus está trabalhando. A segunda coisa que nós identificamos aqui é o paradoxo do milagre. Havia meio que uma contradição aqui. O relato de João 11 é carregado de paradoxos e de meio que contradições. Jesus ama Lázaro e ainda assim permite que ele morra. Jesus chora diante da sepultura, mas também ordena com autoridade que o morto saia. Parece meio ilógico e meio paradoxal isso daqui. E esse contraste é exatamente intencional e que nos mostra que o amor de Jesus não nos isenta da dor. Jesus amava Lázaro. Lázaro era seu amigo. Jesus amava Marta e Maria e eles eram amigos de Jesus.
Isso nos mostra que o amor de Deus, a nossa intimidade com Deus, a nossa caminhada com Deus não nos isenta de enfrentar as dores. Lázaro era um dos melhores amigos de Jesus e enfrentou a dor. Aquela família era próxima de Jesus e enfrentou a dor. Se você acha que a sua intimidade com Deus, a sua vida e a sua caminhada de fé são motivos suficientes para Deus olhar para você e falar: não vou deixar ele sofrer, você está muito enganado. E eu por vezes estive enganado. Por vezes eu olhei para a minha vida, lembro numa situação particular da minha vida que eu olhava para Deus e falava: Deus, o Senhor não está me vendo. É injusto isso que o Senhor está fazendo com a gente. Eu estou dedicando a minha vida ao Senhor, estudando, dedicando-me teologicamente, pastoreando o rebanho de Cristo, conduzindo a igreja do Senhor, entreguei a minha vida inteira para o Senhor, e o Senhor me permite passar por isso, enquanto tanta gente que lá fora faz maldade, faz crueldade, não sofre o que a gente está sofrendo. Por que com a gente, Deus? O texto nos lembra que a pergunta correta a se fazer não é por que comigo? A pergunta correta a se fazer é por que não comigo? O que eu tenho de melhor do que os outros para não passar por isso? Nada. O fato de sermos íntimos de Deus não nos isenta dos problemas. O paradoxo do milagre é que o poder de Deus e a nossa dor caminham juntos. O milagre não existe sem dor. Para acontecer um milagre, é necessário acontecer um processo de dor antes. Para que alguém seja curado, precisa estar doente. Para que alguém ressuscite, precisa morrer. Para que alguém tenha provisão financeira, precisa passar por dificuldades. Para que alguém se livre da dor, precisa haver a dor. Não há milagre sem sofrimento. E a gente quer ter uma vida com Deus tranquila, sem dor, sem angústia, sem sofrimento. Uma vida sem dor e sem sofrimento é uma vida sem milagres, meu querido. Todas as vezes que Deus opera milagres, no tempo da Escritura e nos nossos dias, sempre houveram problemas antes. Sempre houveram conflitos antes. Os milagres fazem parte do extraordinário de Deus e não do ordinário. Isso nos confronta com uma das perguntas mais difíceis da vida cristã. Se Deus me ama, por que Ele permite sofrer? Se Deus nos ama, por que a gente sofre tanto? Por que a gente passa por situações tão difíceis na vida? Por exemplo, perder pessoas como Lázaro, como essa situação que nós acabamos de ler. Por que Deus deixa o câncer, permite o câncer, a perda, a pobreza, o luto e tantas outras situações difíceis entrarem na nossa vida? Wiersbe, um comentarista também desse texto, vai dizer que ele responde essa pergunta lembrando que o amor de Deus não é mimo. Deus não está aqui para nos mimar e apertar nossa bochechinha. Ele vai dizer que desculpa, me perdi aqui. O amor de Deus não é mimo, mas o amor que nos aperfeiçoa. Ou seja, Deus não está aqui para te mimar, para pegar na sua bochechinha e falar: oh, coisinha linda. Deus está aqui para aperfeiçoar você. E muitas vezes a gente cresce na base da dor. Muitas vezes a gente cresce na base da angústia. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Volto a dizer, já disse isso aqui outras vezes. O bem dito por Paulo ali não é dar tudo certo na minha vida, viu? Uma vida tranquila, sem problemas. O bem é o aperfeiçoamento divino em nós. E se você não aprender pelo amor, vai aprender pela dor. Se você não buscar ser alguém mais parecido com Jesus por amor, Deus vai tornar você alguém mais parecido com Jesus por meio da dor. Se você não se abrir e não se entregar para que o Espírito Santo faça de você aquilo que Ele quer fazer, Deus vai fazer isso por meio da dor. Então a dor, de certa forma, é um cuidado de Deus. O paradoxo do milagre de Deus é exatamente esse. Porque Ele nos ama, Ele nos permite sofrer. O paradoxo do milagre também é pedagógico. Jesus mostra que não é um Deus distante e incapaz de se comover conosco. Ao contrário, aqui Ele chora. Aqui Ele se derrama em lágrimas, mostrando que o Deus encarnado participa da nossa dor. Como eu falei no início, Deus não é um Deus alheio à sua dor, meu irmão. Deus não é um Deus que está de costas viradas para você. Deus não é um Deus que te esqueceu. Ele derrama lágrimas quando estiver sofrendo. Mas Ele sabe que o sofrimento é necessário para você aprender. Pai e mãe que corrige filho. Vocês sabem muito bem que dor é essa. Há momentos que a gente vai corrigir os filhos da gente, que dói mais na gente do que neles. Dói mais na gente do que neles. A gente chora junto. A gente derrama lágrimas. Certa vez eu ouvi falar de uma mãe que passava mal quando tinha que corrigir os filhos.
Passava mal de adoecer mesmo, assim, de desmaiar. Porque ela sentia tanta dor em ter que corrigir os filhos, que ela passava mal. Deus sofre também quando tem que nos corrigir. Deus sofre também quando nós precisamos enfrentar a dor para crescer, para amadurecer. E eu não estou falando aqui que as dores que Deus nos permite passar são correção somente. Às vezes são cuidado de Deus também. Porque a gente precisa passar por certas provações para crescer, para amadurecer, para aprender, para se tornar um crente melhor. E lá na frente a gente olha para trás e fala, ufa, Deus, obrigado porque eu passei por aquilo lá atrás. Ó. Se eu não tivesse passado por aquele problema lá atrás, hoje o negócio teria ficado ruim para mim. Então, obrigado porque eu passei. Assim nós podemos e aprendemos que ser amado por Deus não significa ser blindado pela dor, mas contar com a sua presença especial, mesmo em meio à dor. Ser amado por Deus não significa ausência de problemas. Ser amado por Deus significa ter a presença dEle conosco, ao nosso lado, Deus Emanuel, Deus conosco, mesmo em meio aos problemas. Isso é amor de Deus. Em terceiro lugar, o texto vai nos mostrar a magnitude do milagre, a grandeza do milagre de Deus. Não foi coisa pouca não, meus irmãos. Inclusive é por isso que todos os comentaristas que nós lemos desse texto aqui vão dizer, esse foi o maior milagre de Jesus. A grandeza do milagre foi mostrada aqui. Entre todos os sinais registrados em João, esse é o maior. Jesus já havia multiplicado pães, já havia curado cegos, já havia curado paralíticos, já havia curado pessoas à distância, já havia curado pessoas apenas por tocarem em suas vestes, já havia feito de tudo. A única coisa que ele ainda não havia feito era ressuscitar um morto. A única coisa. Ainda mais um morto que já estava em estado de decomposição há 4 dias. A ressurreição é algo muito singular aqui. O milagre de Betânia tem também um fim pedagógico, que mostra a vitória de Cristo sobre a morte. Jesus não estava ressuscitando Lázaro à toa. Jesus estava ressuscitando Lázaro por alguns motivos. Primeiro, para mostrar para aquelas pessoas que estavam ali, que criam naquele paganismo, de que o espírito ronda o corpo por 3 dias e depois vai embora, que Deus tem poder muito maior do que as crenças. E que aquilo era uma ladainha, uma mentira. Jesus ressuscita Lázaro para mostrar o seu poder gigante e grandioso para os seus discípulos que o seguiam também. Porque até então ele não tinha feito isso. Jesus ressuscita Lázaro como prova de que ele é Senhor até sobre a morte. Ele venceu todos os obstáculos que foram colocados perante ele enquanto esteve aqui, inclusive a morte. Inclusive a morte. E aqui é uma figura muito clara do que Jesus vai fazer no último dia, quando ele retornar para nos buscar. Jesus, na cruz, venceu a morte. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá o grande Deus, o Salvador, nosso Senhor, como diz a canção. A grandeza desse milagre está também no fato de que Jesus se apresenta como a ressurreição e a vida. E se você observar os milagres anteriores que nós acompanhamos, quando ele multiplica os pães, ele se apresenta como o pão da vida. Quando ele traz luz para aquele cego que não enxergava, ele diz, eu sou a luz do mundo. E aqui, quando ele ressuscita Lázaro, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus está sendo muito claro aqui. Mas as pessoas não estavam conseguindo entender. Talvez seja muito claro para nós que temos a revelação completa. Para eles, naquele contexto, era mais difícil. E obrigado, Senhor, por ter nos colocado num tempo onde a Tua revelação já estava completa. Além disso, esse milagre teve também um caráter missionário. Ele fortaleceu a fé dos discípulos. Eu creio que no momento em que Jesus morreu, por mais que aqueles discípulos tivessem ficado desesperados ali com a morte de Jesus e com a perseguição que agora eles também sofreriam, eles pensaram, Jesus ressuscitou Lázaro, será que ele não pode ressuscitar também? Vamos esperar, talvez Jesus ressuscita também. Mas o medo tomou conta daqueles homens e foi muito maior do que a fé deles. Talvez o seu medo tenha sido maior do que a sua fé em algumas circunstâncias. Talvez o seu medo esteja sendo maior do que a sua fé hoje. Creia que Deus pode fazer muito mais do que você imagina. Foi um milagre que apontou tanto para a cruz, quanto para a vitória de Jesus sobre a morte. A ressurreição de Lázaro foi uma prévia da própria ressurreição de Cristo. Lázaro ressuscitou no 4º dia. Jesus ressuscita no 3º dia. Para nós, a lição é clara. Muitas vezes Deus permite que nós enfrentemos a dor mais profunda, justamente para que a sua glória
seja mais claramente vista em nós. Se Jesus tivesse ido no primeiro dia, talvez os pagãos que estavam ali pudessem dizer: não foi Jesus que curou, a alma que voltou para o corpo. É fácil, ele já pôs a visão no cego, já multiplicou pães. Ressuscitar alguém que morreu há 1 diazinho, 2 dias, 3 dias é fácil. Mas não, Jesus vai no 4º dia, quando não haviam mais chances, quando não havia mais possibilidade, humanamente falando, daquele contexto, de Jesus ressuscitar. Para Deus não há impossíveis. Talvez, meu irmão, a sua dor, a sua aflição, seja a arma de Deus para que a sua glória resplandeça. E eu me lembro de um dia orar para Deus: Deus, se for preciso que isso aconteça na minha vida, para o Senhor manifestar um milagre, eis-me aqui. E essa deve ser a nossa oração. Deus, se for preciso eu enfrentar essa dor, para que o Senhor testemunhe através da minha vida, aqui estou eu. E talvez, e aí eu me recordo agora de uma cantora, talvez conhecida de muitos aqui, Eichla. Eichla, há alguns anos atrás, perdeu um filho com 17 para 18 anos, vítima da meningite. E eu lembro no contexto que foi uma comoção meio que nacional nas redes sociais para orar pela cura do menino. Mas o menino morreu. E num programa de televisão, ela deu um testemunho e ela falou: olha, Deus operou milagre. Mas o milagre não foi a cura do meu filho. O milagre sou eu. Eu sou o milagre, por conseguir sobreviver depois de perder um filho. Eu sou um milagre por estar em pé e servindo ao Senhor e amando o Senhor ainda mais, mesmo depois do meu filho ter ido embora. Eu sou um milagre por tudo que eu aprendi durante esse processo de perda do meu filho. As lágrimas caíram, a dor é incomparável, mas o milagre não foi a cura, o milagre sou eu. Eu convido você depois a chegar em casa e escutar o álbum dela com esse título: O Milagre Sou Eu. Foi um álbum que ela compôs depois da morte do filho. E a canção tema diz: o milagre sou eu. Talvez o milagre seja você. Talvez o milagre não seja a cura. Talvez o milagre não seja a ressurreição. Talvez o milagre não seja a provisão. Talvez o milagre seja você. A ressurreição de Lázaro nos ensina que Jesus nunca se atrasa, mas age no tempo perfeito. E quando o seu amor não nos isenta da dor, mas garante que a sua presença em meio à dor e que a sua glória se manifesta justamente na hora oportuna, para manifestar a grandeza do poder de Deus. Eu quero deixar aqui 4 aplicações rápidas para você. Primeira delas: o fato de nós sermos íntimos de Deus não nos livra da dor. Se você for olhar a história dos discípulos de Jesus, dos seguidores de Jesus, você verá que, com exceção de João, todos morreram uma morte cruel. Todos foram martirizados. E João, que não foi martirizado, morreu na ilha de Patmos preso. Os seguidores de Cristo, os que estavam próximos dele, amigos dele, morreram como mártires, pregado de cabeça para baixo, degolado e daí por diante. Ser íntimo de Deus não te isenta da dor. Ser íntimo de Deus não te coloca numa elite espiritual. Ser membro da igreja presbiteriana de Cromínia não te faz superior aos outros e alguém que não mereça sofrer. Agora, cabe a nós nos questionarmos o que Deus quer nos ensinar com a dor. A dor, o milagre, o processo de Deus em nos permitir sentir dor é um processo de cura, de transformação e de renovação. Então, abra o seu coração para aprender o que Deus tem para te ensinar. Segunda aplicação: Deus nunca se atrasa. Oh Deus, o Senhor está demorando. Cadê, Senhor? Age, Pai. Faz, está demorando, vai passar da hora, Senhor. Não vai dar tempo, não vai dar certo. Se o Senhor demorar mais um pouquinho, não vai dar certo. Manda chuva, Senhor. A plantação está ali, eu preciso colher, preciso buscar, preciso fazer isso. Manda sol, Senhor. Está matando a plantação tudo, é chuva demais. Deus cuida, faz, Deus faz assim, faz assado. Deus manda provisão, manda cliente para a loja, faz isso, faz aquilo. Deus age no tempo certo. Não se esqueça disso. Para a gente se desespera demais. Talvez vai demorar mais do que você imagina. Talvez vai ser mais rápido do que você imagina. E aí é gostoso, né? Quando é mais rápido do que a gente imagina é bom. O problema é quando demora. Mas Deus não se atrasa, meus irmãos. Deus não perde tempo. O que parece demora é, na verdade, preparo. O que parece silêncio é, na verdade, pedagogia de Deus para ensinar o que você precisa aprender. E o que parece abandono é, na verdade, amor. É Deus te tornando alguém melhor
e mais parecido com Ele. Confie em Deus, nesse Deus que age no tempo certo. Terceira aplicação. Sua dor existe para a glória de Deus. Falamos sobre isso hoje pela manhã. A minha dor não me dá direito de ser um empecilho para a glória de Deus. Pelo contrário, eu, como filho de Deus, vim a esse mundo com o único objetivo de glorificar a Deus e desfrutar da sua presença para sempre. Eu não tenho o direito de usar a minha dor como arma para o diabo. Não estou dizendo aqui que você não tem o direito de sofrer. Pelo contrário, lágrimas vão cair, você tem direito de chorar, você tem direito de se debruçar na presença de Deus, às vezes, e até perguntar por quê. Mas nós precisamos usar a nossa dor como arma de guerra para manifestar a glória de Deus. Para manifestar a glória de Deus. Acabei de citar aqui a cantora Estela, que usou da sua dor um testemunho vivo para que Deus fosse glorificado por meio da morte do seu próprio filho. E a gente, quando enfrenta uma dorzinha pequenininha, reclama, murmura, esbraveja com Deus, questiona Deus, briga com Deus, acha que Deus é injusto. A sua dor existe para a glória de Deus. Nós somos chamados para glorificar a Deus em tudo, no meu trabalho, no meu casamento, na minha vida, no meu ministério, na minha família e na minha dor. O crente tem o direito de sofrer, sim. Nós precisamos chorar, sim. Chorar lava a alma, faz até bem às vezes. Mas o que você não tem direito é de sair por aí questionando Deus, blasfemando contra Deus, se revoltando com Deus, porque você é o alecrim dourado que não pode enfrentar nenhum tipo de sofrimento. Quarta e última aplicação. Lembre-se que quanto maior a dor, maior o milagre. Quanto maior a dor, maior o milagre. A dor da cegueira trouxe um milagre de abrir os olhos. A dor da fome trouxe o pão. Milagres necessários para aquele momento, úteis para aquele momento. Claro, não estou minimizando os outros milagres de Cristo. Mas a dor da morte trouxe a vida. Quanto maior a dor, maior o milagre. Creia e descanse no Deus que está operando milagre na sua vida nesse momento. A gente não sabe quando, a gente não sabe como, mas Deus está operando.